Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais que Deus te escolheu e vai te usar muito. Eu vou te dar 5 sinais claros que foi Deus que escolheu você e vai te usar poderosamente. Muitas vezes, nós pensamos, e eu tenho certeza que você pensou, será que Deus me escolheu? Você já pensou isso? Você que é jovem, já pensou isso? Será que Deus me escolheu? Você que é mulher, você já pensou isso? Será que Deus me escolheu? Você que é varão, talvez você já pensou, será que Deus me escolheu? Então, preste atenção nesses 5 sinais que revelam que Deus escolheu você e vai te usar muito. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar você. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 11 em diante, que diz assim: 1 Samuel, capítulo 16, versos 11 em diante. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eita, glória a Deus! Davi foi escolhido por Deus e teve alguns sinais para provar que Davi era escolhido de Deus. Você lembra desta história? Chegou o profeta Samuel, que foi mandado por Deus a Ramá, em Belém, em Israel. E Samuel foi para a casa de Jessé, aonde Jessé tinha 7 filhos. Tem uns textos que falam 7 filhos, outros textos que falam 8 filhos. Mas, creio eu que tinha 8 filhos. Quando fala 7, eram os 7 que estavam ali, mas estava faltando o 8º, que era Davi. Samuel chega na casa de Jessé. Os irmãos de Davi estavam todos ali, bonitos, arrumados. E Davi não estava na casa nesse momento. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Aí Samuel começa a chamar um por um dos irmãos de Davi. Quando Samuel ia ungir o primeiro, o mais velho dos irmãos de Davi, aí Deus falava, não é esse. Aí veio o segundo, Deus falou, não é esse. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O sétimo, Deus disse, não é nenhum desses. Aí Samuel disse, mas peraí, Jessé, você não tem mais filhos? Acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé falou assim, ainda falta o mais novo. Está no campo, está cuidando das ovelhas. Samuel disse, então manda-o chamar. Aí foram um dos irmãos de Davi chamar Davi no campo. Chegou Davi que não estava bem vestido, chegou Davi que talvez estava com
o cheiro de suor, cheiro de poeira, mas lá vem Davi. Mas o que Deus precisava em Davi já estava limpo. Não era aquela roupa limpa, não era um cheiro bom, mas era o coração de Davi que já estava limpo. Aleluia. Aí Deus disse para Samuel: Samuel, unge, porque é esse a quem eu tenho separado, escolhido. Unge ele. E Samuel ungiu Davi. Oh, glória a Deus! Samuel foi escolhido. Agora preste atenção nos 5 sinais que Deus escolheu você. O primeiro sinal é quando você recebe o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, esse já é um escolhido de Deus. Já é uma escolhida de Deus. Já foi batizado com o Espírito Santo? Já fui, pastor. Já recebi o Espírito Santo. Então você é o escolhido, é o escolhida de Deus. Lembro-me eu que há mais de 30 anos atrás eu recebi o Espírito Santo de Deus. E foi uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão linda, que é naquele momento que você tem certeza que o Deus Todo-Poderoso existe. É naquele momento que você recebe o Espírito Santo, que você tem certeza que existe um reino dos céus, que existe Cristo, que realmente Cristo morreu pelos nossos pecados. É naquele momento que você tem certeza que existe a força da luz, a força da glória de Deus, que existe um Deus e que esse Deus está vivo. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, acontece algo sobrenatural na sua vida que você nunca se esquece. Você não esquece jamais. Já faz mais de 30 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo e até hoje eu não esqueço. É como se fosse ontem que eu fui batizado com o Espírito Santo. Esse é o primeiro sinal de que você é o escolhido e que Deus vai te usar nas mãos poderosas dele. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, insista em ser batizado. Busque a Deus até você ser batizado, não desista. Lembro-me eu que eu fiquei 6 meses para ser batizado com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus em um dia. Passou 2 meses, eu já quis ser batizado nas águas. Depois que eu fui batizado nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Todos os cultos, quando os pastores chamavam, quem não é batizado com o Espírito Santo? Eu ia no meio daqueles irmãos e eu via uns irmãos sendo batizados, outras irmãs sendo batizadas. E eu ainda não era, mas eu não desistia. Os cultos que chamavam, eu estava ali. Quando eles não chamavam, eu estava ali, comigo no Espírito, nos cultos, falando glória, 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 glória. E eu orava, eu jejuava, eu ia para os montes, mas eu não desistia, até que depois de 6 meses, Deus me batizou com o Espírito Santo. Não desista. Aqui tem pessoas que já foram batizados com o Espírito Santo. Então você é um escolhido de Deus, mas tem pessoas que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Então busque, não desista, não desista, não desista. Quando você estiver em um culto e que aquele culto, você sentir que aquele culto está muito abençoado, aproveite aquele culto e comece a dizer glória, 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 glória. Fique dizendo glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Que você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas não desista. Se você já faz tempo que foi batizado nas águas e que não recebeu ainda o Espírito Santo, volte a buscar novamente. Mas eu não sou batizado. Volte a jejuar. Jejue até ser batizado.
ore até ser batizado, vai para o monte até ser batizado, busque a Deus, faça a campanha, vai para os cultos, dê glória a Deus que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. O segundo sinal que você é escolhida de Deus, o segundo sinal é quando você tem sonhos proféticos. Você tem sonhos premonitórios? Você tem sonhos proféticos? Talvez você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas você tem sonhos proféticos. Então você é escolhida de Deus. Mas, pastor, peraí. Dá para ter sonhos proféticos sem ser batizado com o Espírito Santo? É claro que dá. E eu provo para você dentro da Bíblia. E eu provo para você com testemunhos reais que eu já vi. Ah, pastor, agora eu quero ver você mostrar que tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e que tem ou teve sonhos proféticos. Eu mostro para você, vou te mostrar agora. Você quer saber? Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida e que vai elevar a sua vida espiritual e você vai ter mais conhecimento da palavra de Deus. Então se inscreva nesse canal. Como que eu faço, pastor? É só você clicar aí aonde está escrito inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. E comente aí quais são as suas experiências com Deus. Comente aí quais são as suas experiências espirituais. Comente aí e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Você pode compartilhar agora com 7 pessoas, então compartilhe com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar o teu like aí. Já deu like? Já clicou no sininho aí? Então clique aí no sininho para que o YouTube avise você em todos os conteúdos que eu lançar. Todos os dias eu lanço novos conteúdos e o YouTube vai avisar para você se você clicar no sininho. Dê o seu like aí, Deus vai te abençoar. Olha, tem pessoas que não receberam o Espírito Santo, só que teve sonhos proféticos, como Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele não tinha o Espírito Santo. Não era batizado. E ele teve sonhos proféticos. Ele teve alguns sonhos proféticos. E um desses sonhos foi que ele mesmo iria virar como se fosse um animal. Nabucodonosor, ele teve um sonho profético que se cumpriu, que Daniel interpretou. Nabucodonosor, ele teve um sonho, que ele viu uma grande árvore. E essa árvore era enorme, tinha muitos frutos. E animais do campo se alimentavam das frutas dessa árvore. E ele viu como que um santo, um anjo dizia: cortai-lhe a árvore, mas deixai o seu tronco. Aí Daniel veio e interpretou: olha, Nabucodonosor, se arrepende, mude de vida, porque senão você vai ficar como um animal durante 7 anos. E Nabucodonosor teve aquele sonho. E ele não deu muito crédito, na hora deu, mas depois ele foi esquecendo, aí ele se exaltou, aí virou como bicho durante 7 anos. Está lá em Daniel, se eu não me falhe a memória, Daniel capítulo 4. Deixa eu confirmar aqui se é mesmo. Daniel capítulo 4, o sonho, isso mesmo. Daniel capítulo 4, né? Ainda estou com a memória boa ainda, glória a Deus, né? Glória a Deus. Daniel capítulo 4, que o título é assim: o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande
e a sua loucura. Então, leia aí Daniel capítulo 4, que você vai ver essa história, que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele não era batizado com o Espírito Santo, mas ele teve sonho profético, mas depois ele glorificou a Deus, se arrependeu a Deus, e pela história ele foi salvo, ele foi um escolhido para ser salvo. Então, quem tem sonhos proféticos que se realizam, você é o escolhido de Deus. Talvez você está me acompanhando agora através desse conteúdo. Talvez você está afastado. Talvez você nunca foi um cristão, um crente, mas você tem tido sonhos proféticos. Então você é escolhido. Você é escolhida de Deus. Aceite a Jesus Cristo. Volte para os caminhos do Senhor, porque você é o escolhido de Deus. Tem tido sonhos proféticos? Deus te escolheu. Volte, aceite Cristo. Agora, pastor, eu estou na igreja, pastor, eu estou firme e eu tenho sonhos proféticos. Você é escolhido, é escolhida de Deus. Então você pode pedir tudo o que você quiser para Deus. Amém? Porque esse é o segundo sinal. Esse é o segundo sinal de que você é o escolhido de Deus e que Deus vai te usar poderosamente se você tiver sonhos proféticos. Você tem sonhos proféticos? Comente aí. Qual o sonho que você teve que já se cumpriu? Comente aí. Eu quero saber, e todos desse canal querem saber também. Como foi o teu sonho que se cumpriu? Comente aí. E Deus vai abençoar você, porque nós queremos saber o teu sonho para a nossa edificação espiritual, para o nosso aprendizado aí espiritual. Então, comente aí que você vai estar evangelizando, você vai estar contando o teu testemunho e alguém vai ser abençoado com o seu testemunho do sonho profético que você teve, que já se realizou, que revela que você é o escolhido, é uma escolhida de Deus. O terceiro sinal que revela que você é um escolhido, é uma escolhida de Deus, é quando você ouve a voz nitidamente de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Ah, pastor, não. Deus fala com um ser humano, comedor de carne, um ser humano que vai no banheiro, um ser humano que é tão falho. Deus fala, um ser humano ouve uma voz de Deus? Ouve sim, porque eu já ouvi. Então, eu estou falando de algo que já aconteceu comigo. Então já... Eita, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Aqui o negócio... É o celular que tocou aqui agora, aqui, glória a Deus, né? Só que eu não posso atender, né? Agora é hora de conteúdos abençoados para edificar a sua vida. Então, eu falo de algo que já aconteceu comigo. Eu falo de algo que está na palavra de Deus. Como Samuel. Lembra? Samuel, ele ainda era jovem. Ele ouviu a voz de Deus nitidamente. Mas a voz que Samuel ouviu quando ele era jovem era tão nítida que Samuel pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando Samuel. Samuel levantou, foi até o quarto do sacerdote Eli e disse: sacerdote, o senhor me chamou? O sacerdote falou: não, Samuel, não te chamei, volte a dormir. Quando Samuel voltou para o quarto, se deitou, Samuel ouviu a voz de novo: Samuel, Samuel. Samuel pensou que era a voz, que era o sacerdote Eli, porque era uma voz nítida,
uma voz de homem mesmo. Aí o sacerdote Eli teve o discernimento. O sacerdote Eli falou: Samuel, eu já sei o que está, eu já sei que voz que é essa. Volte a deitar. Se você ouvir essa voz de novo te chamando, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel voltou de novo a dormir. Quando Samuel deitou e começou a dormir, ele ouviu aquela voz: Samuel! Aí Samuel disse: fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí Deus começou a falar com Samuel. Eu também já ouvi a voz de Deus. Como assim, pastor? Eu estava vindo do monte. Eu tinha acabado de orar, era uma hora da madrugada, mais ou menos, quando eu tinha saído do monte. Ele estava a caminho de casa, ele estava andando na rua, quando uma voz começou a falar na minha mente, uma voz começou a falar dentro da minha cabeça, e essa voz dizia assim: toda vez que a minha palavra é pregada, acontece algo grande no mundo espiritual. Aí eu senti muito forte ali pelo Espírito Santo que era Deus me dando instrução, que toda vez que você prega a palavra de Deus, que eu prego, toda vez que você fala de Jesus, saiba que algo grande acontece no mundo espiritual. E eu agora estou falando da palavra de Deus. E algo grande, muito forte, e já está acontecendo no mundo espiritual a teu favor. No mundo espiritual de Deus. Deus vai abençoar, Deus vai abençoar muitas vidas que estão me ouvindo agora, viu? Você que está passando por um problema difícil, você que está passando por uma dificuldade na tua vida, você que acha que já não tem mais jeito, Deus está me usando agora para dizer para você que Deus está trabalhando a teu favor. O mundo espiritual da luz, do reino de Deus, está trabalhando a teu favor, porque Deus já está enviando a sua vitória. Deus já está enviando o livramento para você. Deus já está enviando a porta aberta para você. Oportunidades vão chegar na sua vida e as coisas vão dar certo na sua vida. Deus vai te tirar desse vale, desse deserto, dessa prova, e você vai começar a ver a glória de Deus na sua vida, através que você vai começar a ser abençoado. As portas irão se abrir, as barreiras vão ser quebradas, os impedimentos vão sair do seu caminho, no nome do Senhor Jesus. Você crê? Você que está comigo até agora e você ouviu essa revelação de que Deus falou comigo e que Deus está me usando para falar com você, então você vai comentar aí agora sim: eu creio que Deus vai me tirar desse vale. Comente aí, comente agora. Oh, meu Deus do céu, eu senti a presença de Deus de novo aqui agora. Só, se você comentar: eu creio que Deus vai me tirar desse vale, a sua vida vai começar a mudar, viu? Meu Deus do céu. Então comente aí: eu creio que Deus vai me tirar desse vale. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo a presença de Deus. Se você tiver fé para você comentar, você vai comentar: eu creio que Deus vai me tirar desse vale e Deus vai trabalhar na sua vida. Você crê? Então comente aí e receba essa vitória através dessa palavra profética, através dessa revelação divina, em nome de Jesus. Então, o terceiro sinal de que você é escolhido é quando você ouve a voz de Deus. Já ouviu a voz de Deus? Já ouviu? Já ouviu a voz de Deus ou em um sonho? Ou já ouviu a voz de Deus acordado? Já ouviu a voz de Deus ou na sua casa? Ou andando, ou em algum lugar? Você ouviu a voz de Deus ou nos seus ouvidos, ou na sua mente? Já ouviu? Eu já ouvi a voz de Deus das duas maneiras. Eu já ouvi através de falar dentro da minha mente,
e já ouvi a voz de Deus como Samuel ouviu. Ouvi nos meus ouvidos aquela voz bem forte que falou comigo e realmente se cumpriu. Glória a Deus. Então, já ouviu a voz de Deus? Então você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. O quarto sinal de que você é escolhido, é escolhida de Deus, é quando você tem fortes inspirações divinas. Você já teve fortes inspirações divinas? Você já teve aquela inspiração divina no seu coração dizendo, vai até tal lugar? E você foi abençoado, recebeu vitória? Já aconteceu isso com você? Ou que você já teve uma forte revelação divina, uma forte inspiração no seu coração dizendo, não vá naquele lugar, não fale tal coisa para aquela pessoa. E você não deu crédito, você foi naquele lugar, ou você falou algo para a pessoa que não era para você ter falado e você quebrou a cara. Já aconteceu isso com você? Já teve fortes inspirações divinas, até para qualquer tipo de coisa? Já teve? Então você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. Muitas vezes também, o Espírito Santo, ele nos dá inspirações fortes para orarmos. Quando você sentir aquela vontade, de repente, de você orar, aquela inspiração forte do seu coração dizendo, vai orar, vai orar, vai orar. Então pode orar, porque é Deus falando com você. E quem tem fortes inspirações divinas, só quem é escolhido de Deus. Então você é escolhido de Deus se você tem fortes inspirações divinas aí no seu coração, na sua vida. Dá lugar a Deus, porque Deus quer te usar poderosamente. E o quinto e último sinal que revela que você é o escolhido de Deus e Deus vai te usar poderosamente é quando você tem sensibilidade espiritual. Você tem sensibilidade espiritual? Como assim, pastor? É quando você chega em um ambiente ou em algum tipo de lugar e você começa a sentir que aquele lugar tem um peso espiritual. Você começa a sentir que aquele lugar tem obra de macumba ou de feitiçaria, ou que você sente que aquele lugar está carregado, ou que uma pessoa está carregada. Isso é sensibilidade espiritual. E só quem tem isso, quem é ungido, quem é ungida de Deus. Ou se você chega em um ambiente, em um lugar, e você sente aquela paz, você sente que tem anjos naquele lugar, você sente que tem a presença de Deus naquele lugar, você sente que Deus está ali, é sensibilidade espiritual. Então você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. Você tem sensibilidade espiritual a ponto de até saber o que a pessoa vai fazer? Então você é um escolhido de Deus. Tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual tão forte que quando você está conversando com uma pessoa, você sabe se a pessoa está mentindo, você sabe se a pessoa quer te enganar ou não, de tanta sensibilidade espiritual que você tem. É porque você é escolhido, é escolhida de Deus. Comente aí se você tem sensibilidade espiritual e o que já aconteceu com você de você ter essa sensibilidade espiritual. O que já aconteceu naquele ambiente? O que você sentiu? Comente aí, que eu quero saber. E todos desse canal querem saber também para o nosso elevo espiritual. Então tá aí 5 sinais que revelam que você é escolhido, é escolhida de Deus e que Deus vai te usar poderosamente. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal. Compartilhe esse conteúdo. Dê o seu like aí. Dê um joinha. Fique na paz do Senhor.